O assassino silencioso é o nome que os médicos dão aos coágulos sanguíneos, também chamados de trombo. É quando o sangue se aglomera e forma um caroço dentro dos vasos sanguíneos. Se for para o cérebro, é um AVC. Se for para o coração, é um infarto do miocárdio. O assustador é isto. Mesmo com 70% obstruído, não dói. Até pouco antes de explodir, não se sabe de nada. Formigamento nas pontas dos dedos, sensação de frio nas pernas, sensação de que as palavras não vêm à mente. Estes são os sinais de que o coágulo está crescendo. Mas há uma maneira de vocês reduzirem significativamente o risco. Não é um medicamento caro nem um procedimento especial. É um alimento que vocês têm na cozinha. Neste vídeo de hoje, música, vou contar tudo sobre qual é esse alimento e como consumi-lo para que o efeito seja adequado. Vamos começar. Olá, sou o Dr. Afonso Costa. Há mais de 20 anos tenho atendido inúmeros pacientes. Hoje gostaria de contar primeiro a história de um deles, porque o caso dele mudou completamente a minha forma de pensar. O Sr. Manuel Santos, residente em Lisboa, tem este ano 72 anos. A primeira vez que veio à minha consulta foi há mais de 10 anos. Naquela época o Sr. Manuel disse que todas as manhãs sentia formigamento nas mãos e frio nas pernas, mas disse que não doía particularmente e que era normal com a idade, não é? Fiz os exames, pressão arterial 135/85, hipertensão limítrofe, glicemia em jejum 110, estágio pré-diabético. Mas não era a ponto de precisar tomar medicamentos imediatamente. Eu recomendei controle de peso e exercício. O Sr. Manuel disse sim, entendi, e saiu da consulta com um ar aliviado. Não é nada demais. Provavelmente pensou assim. Mas atenção, este é precisamente o momento mais perigoso. Quando se ouve que está tudo bem, as pessoas deixam de prestar atenção. O problema veio a seguir. Os valores subiam um pouco todos os anos. No segundo ano, medicamento para a pressão. No terceiro ano, medicamento para a diabetes. No quinto ano fizemos uma ecografia da carótida e a parede dos vasos estava quase 2 vezes mais espessa do que o normal. O sangue também estava mais viscoso. O sangue, que deveria fluir como água, estava espesso como mel. Mas o Sr. Manuel continuava a dizer que não sentia praticamente nada de dor. Não basta tomar o medicamento para viver. De manhã faz caminhada, ao almoço come ensopado ou sopa ao jantar 1 ou 2 copos de vinho. A vida era tranquila, mas os vasos envelheciam silenciosamente. Eu repetia sempre, tenho de mudar os hábitos alimentares, mas a vida continuava igual. Então no 7º ano eu não pude adiar mais. Sr. Manuel, o facto de não sentir dor agora não é o problema. Os vasos não têm nervos que sintam dor. Mesmo com 70% obstruídos, pode não haver qualquer dor. Este é o último momento em que pode mudar de direção. Mas mesmo então os hábitos não mudaram muito. E 3 anos depois, certa manhã, o meu telemóvel tocou. O meu pai desmaiou de repente, não consegue falar e não mexe o lado direito do corpo. Foi um AVC agudo. O coágulo que se acumulou durante 10 anos explodiu naquela manhã. Felizmente chegou à urgência dentro do tempo de ouro e teve alta sem grandes sequelas. O Sr. Manuel disse no quarto do hospital: doutor, devia ter ouvido o que o senhor disse. Pensei que se não doesse estava tudo bem. Desde então mudei a minha forma de pensar. Não se pode esperar pelos sintomas. Quando não há sintomas é agora que se deve mudar os hábitos. Por isso é que estou a dizer isto a todos vocês. Não se arrependam depois de cair. Tem de mudar agora. Mas há uma coisa que preciso esclarecer bem aqui. O formigamento nas mãos e pés, a sensação de frio e peso nas pernas que o Sr. Manuel sentiu, será que era realmente só da idade? Não. Estas são as advertências que o nosso corpo envia. A partir de agora vou falar das 8 sinais que o nosso corpo envia quando os coágulos estão a formar-se. Se algum deles se aplicar a vocês, peço que vejam o vídeo até ao fim e verifiquem obrigatoriamente. Primeiro, formigamento nas mãos e pés. Quando acordam de manhã, as pontas dos dedos formigam e só passam depois de abrir e fechar o punho várias vezes. Há muitas pessoas assim. No inverno, as pontas dos dedos e dos pés formigam e os pés ficam frios mesmo debaixo dos cobertores. Muitas pessoas pensam que dormiram mal e deixam passar. Pensam que é só o corpo frio por natureza e não dão importância.
Mas se este sintoma se repetir mais de uma vez por semana, pode ser sinal de problema na circulação sanguínea. Se o sangue não chegar bem aos vasos periféricos, o formigamento começa nas pontas dos dedos e dos pés. É o aviso inicial de que os vasos estão a estreitar. Segundo dor nas pernas que piora à noite. De dia está bem, mas à noite, quando se deita a barriga da perna, fica latejante e dói como queimbra. Isto significa que a circulação venosa das pernas não está fluida. Quando se deita, não há ajuda da gravidade, por isso o sangue tem mais dificuldade em voltar ao coração. Não deve ignorar, pensando que é só cansaço. Terceiro, sensação de cabeça pesada e dificuldade em lembrar palavras. Há palavras que sabemos perfeitamente, mas não saem da boca de imediato. O nome de uma pessoa desaparece de repente. E dizemos aquilo, enquanto a frase fica suspensa. Não lembramos imediatamente o que comemos ontem e ao entrar num quarto esquecemos para que fomos. Às vezes acontece a toda a gente. Mas se isto se repete com frequência e a cabeça continua pesada e sem clareza, pode ser sinal de falta de fluxo sanguíneo para o cérebro. Não ignore de forma alguma. Quarto edema nas pernas e marcas das meias. À noite, quando tiram as meias, ficam marcas profundas nos tornozelos que não desaparecem durante muito tempo. Os sapatos apertam só à noite. De manhã estava bem, mas à tarde os pés incham. Isto pode não ser simplesmente por estar de pé há muito tempo. Se a circulação venosa não estiver boa, o sangue acumula nas pernas e surge o edema. Há também possibilidade de o coágulo estar a obstruir as veias. Quinto sintoma de só uma perna doer e ficar vermelha. Isto requer atenção especial. Não são as duas pernas que doem, mas só uma fica inchada quente ao toque e com tom vermelho. Neste caso deve suspeitar de trombose venosa profunda. O coágulo formou-se numa veia profunda da perna. Se este coágulo se soltar e for para os pulmões, torna-se embolia pulmonar. Pode pôr a vida em risco. Se sentir que só uma perna está estranha, não atrase e vá ao hospital. Sexto sintoma de as pernas doerem só de andar um pouco e precisar de descansar. Se depois de 5 ou 10 minutos a andar a barriga da perna parece que vai explodir e melhora um pouco depois de descansar, isto chama-se claudicação intermitente. As artérias das pernas estão estreitadas e não fornecem o sangue necessário durante a caminhada. Não deve pensar que é só por falta de força. É sinal de que a arteriosclerose está bastante avançada. Sétimo, dor, como se o peito estivesse a ser esmagado. Sensação de aperto e peso no meio do peito, como se algo pesado estivesse sentado em cima. Sente rigidez no ombro esquerdo ou no queixo. Isto é um aviso de que as artérias coronárias que vão ao coração estão a estreitar ou a obstruir, especialmente se o sintoma aparece durante o exercício ou ao subir escadas e desaparece ao descansar, a probabilidade de angina é alta. Não deve aguentar de forma alguma. Oitavo sintoma de fala arrastada, de repente, visão turva e tontura forte. Isto é um pródromo direto de AVC. Se sentir fraqueza num lado do rosto ou um lado do corpo ficar pesado de repente ou a fala ficar enrolada, deve ir imediatamente para a urgência. O tempo de ouro é de 3 horas. Quanto mais rápido o tratamento, menos sequelas. Se algum dos 8 sintomas que mencionei agora se aplicar a vocês, por favor não ignore pensando que é normal com a idade. Isto não é envelhecimento. São advertências que o nosso corpo envia. Se algum se aplicar, peço que façam exames de sangue e de vasos no hospital mais próximo. Mas há uma parte em que muitas pessoas se enganam. Doutor, eu tomo medicamento para a circulação. Não basta tomar extrato de folha de ginkgo, não chega a gerir com suplementos alimentares. É uma frase que ouço muito na consulta. Infelizmente só isso não é suficiente. Tomar só o medicamento não faz desaparecer o coágulo. Os suplementos alimentares sozinhos não limpam os vasos. Vou explicar porquê. Os medicamentos para a circulação ou o extrato de folha de ginkgo ajudam a tornar o fluxo sanguíneo um pouco mais fluido, mas não dissolvem os coágulos já formados, nem removem os resíduos acumulados na parede dos vasos. É como tentar empurrar com água forte um ralo que está a entupir. Fundamentalmente, se não tirarmos os resíduos que estão dentro do ralo, um dia vai entupir completamente. Na consulta tenho visto este padrão inúmeras vezes.
pessoas que dependem só do medicamento e dizem eu tomo bem o medicamento, mas não mudam em nada os hábitos alimentares. Nestes casos, o estado dos vasos, quando revisto um ano depois, está igual ou até pior. Por outro lado, as pessoas que tomam medicamento e ao mesmo tempo mudam os hábitos alimentares, especialmente aquelas que seguem consistentemente o alimento que eu recomendo, são claramente diferentes. A viscosidade do sangue diminui e a espessura da parede dos vasos não aumenta mais ou até diminui em alguns casos. Isto não é só a minha experiência pessoal. Há um estudo publicado em 2023 pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Foi um acompanhamento de um ano com 240 pacientes de alto risco de coágulos. Comparámos o grupo que recebeu só tratamento medicamentoso com o grupo que combinou tratamento medicamentoso com terapia alimentar. Ao fim de um ano, a taxa de melhoria dos coágulos foi 43% superior no grupo que combinou a terapia alimentar, 43%. Mesmo tomando o mesmo medicamento, a diferença é esta, dependendo do que se come. O medicamento é auxiliar. O que é realmente importante é o alimento que se toma todos os dias. Então, que alimento se deve comer? Há um alimento que eu recomendo primeiro a todos os pacientes, são os peixes gordos. Cavala sardinha, salmão arenque. Estes peixes contêm abundância de ácidos gordos ômega 3, entre eles os componentes EPA e DHA são o essencial. Vou explicar de forma simples o que estes componentes fazem no nosso corpo. Para se formar um coágulo, as plaquetas têm de se aglomerar umas com as outras. O EPA impede que as plaquetas se juntem, além disso ajuda a dissolver pouco a pouco os resíduos que estão presos na parede dos vasos. É como deitar um detergente natural num cano entupido. Não é tão forte como um produto químico, mas se fluir um pouco todos os dias de forma consistente, a velocidade com que os resíduos saem torna-se mais rápida do que a velocidade com que se acumulam. Há um grande estudo realizado na Universidade de Coimbra. Foi um acompanhamento de pacientes que sofreram AVC uma vez com 18.645 pessoas, grupo que tomou o suplemento 9.326 pessoas, grupo que não tomou 9.319 pessoas. Comparámos a taxa de recidiva de AVC ao fim de 5 anos. No grupo que tomou EPA, 6,8%, no grupo que não tomou 10,5%, em condições iguais, as pessoas que ingeriram EPA de forma consistente tiveram taxa de recidiva 35% mais baixa. Como mencionei antes, depois do senhor Manuel Santos ter caído com o AVC e recuperado, o primeiro alimento que eu recomendei foi precisamente o peixe gordo. No início ele reagiu com dúvida. Doutor, será que comer peixe muda alguma coisa? Estou a tomar o medicamento. Mesmo assim eu disse para comer cavala ou sardinha pelo menos 3 vezes por semana, pode grelhar ou pôr no ensopado. 3 meses depois fiz os exames, o valor da agregação das plaquetas diminuiu visivelmente, entrou dentro do intervalo normal. O senhor Manuel disse: doutor, isto é por causa do peixe, o medicamento era o mesmo. Sim. Quando tomava só o medicamento o valor estava estagnado, ao comer peixe gordo juntamente mudou. Porquê é que em 3 meses foi possível esta mudança? É por causa da vida das plaquetas. As plaquetas vivem só de 7 a 10 dias. Isso significa que o alimento que comemos pode mudar o ambiente sanguíneo mais rapidamente do que pensamos. Se comer de forma consistente alimentos ricos em ômega 3, as plaquetas novas que se formam terão desde o início uma função saudável. Este processo repete-se e ao fim de 3 meses surge uma mudança visível nos valores. Então, como se deve comer pelo menos 3 vezes por semana, uma porção do tamanho da palma da mão é suficiente. Metade de uma cavala ou uma sardinha inteira. Algumas pessoas perguntam qual o peixe melhor. A cavala grelhada é a mais fácil de encontrar e mais barata. A sardinha e o arenque também são bons. O salmão tem alto teor de EPA, mas pode ser caro, por isso a cavala ou a sardinha são suficientes. A versão em conserva também serve. A cavala em lata ou a sardinha em lata mantém o ômega 3 intacto. Mas não acaba aqui. Há alimentos que, quando consumidos juntamente com o peixe gordo, potenciam ainda mais o efeito. Primeiro o alho. O alho contém o componente alicina.
Este componente retarda o tempo de coagulação do sangue. Segundo estudos, o grupo que consumiu alho de forma consistente teve aumento de 18% no tempo de coagulação do sangue. Significa que o sangue demora mais a coagular. Por isso é mais difícil formar coágulos. 2 ou 3 dentes de alho por dia são suficientes. Mesmo cozinhado, o efeito mantém-se. Segundo a cebola é rica no componente antioxidante quercetina. Segundo estudos, o consumo consistente de quercetina reduz o risco de doenças cardiovasculares em 20% e aumenta o bom colesterol HDL até 30%. A cebola, mesmo aquecida, não perde facilmente a quercetina. Pode pôr em refogados ou em sopa. Terceiro, a cúrcuma. É a especiaria que dá a cor amarela ao caril. O componente curcumina da cúrcuma tem ação anti-inflamatória e antitrombótica, reduz a inflamação da parede dos vasos e inibe a aglomeração das plaquetas. Mas há um ponto a ter em atenção. Se tiver o estômago fraco ou problemas na vesícula biliar, não deve consumir em excesso. Uma colher de chá por dia é adequada. Quarto, extrato de folha de ginkgo. O extrato de folha de ginkgo tem efeito de reduzir a viscosidade do sangue. Torna o sangue mais fluido e melhora o fluxo. Mas aqui é preciso ter muito cuidado. Se tomar medicamentos anticoagulantes, aspirina ou varfarina, não deve tomar extrato de folha de ginkgo juntamente. O risco de hemorragia pode aumentar. Consulte obrigatoriamente o seu médico assistente. Quinto, o tomate. O tomate contém o potente antioxidante licopeno. Além disso, contém também ácido salicílico natural. É o componente que serve de matéria-prima para a aspirina. Segundo um estudo do Instituto Nacional de Oncologia, o grupo que consumiu tomate de forma consistente teve taxa de ocorrência de doenças cardiovasculares significativamente mais baixa. O tomate, quando cozinhado, tem maior taxa de absorção de licopeno. É bom cozinhar com azeite. Estes 5 alimentos que mencionei agora inibem os coágulos por vias diferentes. O alho retarda o tempo de coagulação, a cebola aumenta o bom colesterol, a cúrcuma reduz a inflamação, o extrato de ginkgo diminui a viscosidade do sangue e o tomate protege os vasos. Se comer o peixe gordo juntamente com estes alimentos, está a proteger os vasos por várias direções ao mesmo tempo. Não é difícil, não são alimentos especiais. São coisas fáceis de encontrar no supermercado ou no mercado. Mas há mais uma coisa boa para saber. Mesmo o alimento, dependendo de como se combina o efeito, pode duplicar. Primeira combinação ideal, peixe gordo e limão. Há quem esprema limão por cima da cavala grelhada, não é? Muitas vezes é para tirar o cheiro a peixe. Mas, na verdade, esta é uma combinação muito boa também, do ponto de vista nutricional. A vitamina C do limão aumenta a taxa de absorção dos ácidos gordos ômega 3. Segundo estudos, aumenta até 25%. Depois de grelhar a cavala, esprema um pedaço de limão por cima. Fica mais saboroso e mais eficaz. Segunda combinação ideal, tomate e azeite. O licopeno do tomate é lipossolúvel, tem de ser comido com óleo para ser bem absorvido. Se refogar ligeiramente o tomate com azeite, a taxa de absorção do licopeno aumenta até 4 vezes. Mas aqui há um ponto de atenção. Não deve deixar o azeite em lume forte durante muito tempo. O óleo tem um ponto de fumo. É a temperatura a partir da qual começa a sair fumo. O azeite tem este ponto relativamente baixo. Se ficar em lume forte durante muito tempo, os bons componentes destroem-se e podem formar-se substâncias prejudiciais ao corpo. Em lume médio, durante cerca de 1 minuto, refogue ligeiramente. Ou então, sem refogar, basta regar com azeite cru. Era por isto que os italianos punham bastante azeite quando faziam molho de tomate. Terceira combinação ideal, alho e cebola. Os dois são da família das liliáceas. Ambos são ricos em compostos sulfúricos. Quando cozinhados juntos, surge efeito sinérgico. Quando a licina do alho e a quercetina da cebola se encontram o efeito antitrombótico, torna-se mais forte do que quando se comem separadamente. No refogado ponha alho e cebola juntos. De qualquer forma, na nossa comida usam-se sempre juntos, por isso não é preciso preocupar-se extra. Mas há uma coisa importante aqui. O método de confecção, por melhor que seja o alimento, se o método de confecção estiver errado, o efeito reduz-se para metade.
Não deve aquecer em lume forte durante muito tempo. O ômega 3 é fraco ao calor. A alcina do alho também se destrói com o calor. A crestina da cebola é relativamente resistente ao calor, mas se cozinhar demasiado tempo perde-se. Por isso a regra de confecção que eu dou é esta: lume médio, baixo, curto e só no final. Lembrem-se só destas 3 coisas. O peixe, em vez de grelhar em lume forte rapidamente, é melhor cozinhar devagar em lume médio, baixo. O alho não ponha no início da confecção, ponha quase no fim, quando já está quase pronto. O aroma fica mais vivo e a destruição de nutrientes reduz-se. O refogado não refogue durante muito tempo, só até murchar ligeiramente. Só com isto, com os mesmos ingredientes, conseguem um efeito muito melhor. Mas atenção, por melhor que seja o alimento, há exceções. As palavras que vou dizer a partir de agora devem ser lembradas obrigatoriamente. Primeiro, quem tem gota. Os peixes gordos contêm muita purina. A purina transforma-se em ácido úrico. Quem tem ácido úrico alto pode ter crise de gota. Se tiver gota, limita 2 vezes por semana ou menos, e de cada vez até 100 Gra. Durante o período de crise de gota é melhor evitar completamente os peixes gordos. Mais uma coisa, os peixes gordos e o álcool nunca devem ser consumidos juntos, especialmente com vinho tinto ou branco. O ácido úrico sobe muito mais por causa da purina. Para evitar que os vasos entupam, pode acabar por piorar a dor nas articulações. A cavala grelhada com um copo de vinho é uma combinação familiar, mas para a saúde dos vasos deve evitar quem tem problemas gastrointestinais. O alho e a cebola são fortes no estímulo. Quem tem gastrite ou esofagite de refluxo, se comer cru, pode sentir ardor no estômago. Deve cozinhar obrigatoriamente e não comer em grande quantidade de uma vez. Alho 2 ou 3 dentes por dia, cebola metade de uma é suficiente. Quem toma medicamentos anticoagulantes, como mencionei antes, quem toma varfarina ou aspirina não deve tomar extrato de folha de ginkgo juntamente. O risco de hemorragia aumenta. Quem tem problemas na vesícula biliar, a curcumina da cúrcuma estimula a secreção de bilis. Quem tem cálculos biliares ou teve colecistite, se consumir muita cúrcuma, os sintomas podem piorar. Mesmo que goste de querer limite a 1 ou 2 vezes por semana, e se tiver sintomas é melhor evitar. Além disso, a cúrcuma com alimentos gordos digere mal. Com alimentos gordos, como entrecosto ou fritos, pode sobrecarregar o estômago e sentir inchaço. É melhor cozinhar de forma leve, como é refogado de legumes ou caril. E mais uma combinação que, se comer junto, reduz o efeito. A cebola é boa para os vasos, mas se comer com bebidas doces ou alimentos doces, o efeito diminui. Porque se o açúcar subir muito a glicemia, o efeito protetor dos vasos da cebola dilui-se. Se comer logo a seguir doces como bolo de chocolate ou compota, o bom efeito reduz-se bastante. O tomate é melhor evitar comer com pepino. O componente ascórbico-oxidase do pepino destrói a vitamina C do tomate. O tomate é muito melhor com azeite ou queijo do que com pepino. Por fim, vou falar sobre os hábitos alimentares portugueses, a cultura das sopas. Ensopados caldos. Nós gostamos muito de sopas. São quentes e reconfortantes. Mas as sopas têm muito sódio. Uma tigela de ensopado muitas vezes contém mais de metade da quantidade diária recomendada de sódio. O consumo excessivo de sódio faz subir a pressão arterial, danifica a parede dos vasos, cria um ambiente onde é mais fácil formar coágulos. Por mais que comam peixe gordo e cuidem do alho e da cebola, se mergulharem o pão na sopa e consumirem sódio em excesso, o efeito anula-se. Comam principalmente os sólidos. Deixem pelo menos metade da sopa. Só com isto, a saúde dos vasos melhora muito. Resumindo o que disse hoje, com moderação, com frequência, de forma consistente, estas são as 3 coisas. É melhor comer uma quantidade moderada com frequência do que comer muito de uma vez. E, acima de tudo, deve ser consistente. O Sr. Manuel Santos também foi assim, não melhorou em 1 ou 2 dias. Foi possível porque durante 3 meses comeu todos os dias de forma consistente. Há um estudo acompanhado durante 30 anos na Faculdade de Saúde Pública de Harvard. As pessoas que geriram bem os hábitos de vida viveram 12 a 14 anos mais do que as que não o fizeram. Segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, 80% das doenças crónicas podem ser prevenidas. As doenças dos vasos também são assim.
não é genética, não é destino, pode mudar-se com as escolhas diárias. Acompanhando o Sr. Manuel Santos, durante 10 anos cheguei a uma convicção. Esta doença começa não pelos sintomas, mas pelos hábitos. É 100 vezes melhor impedir antes de explodir do que tratar depois de explodir. Não se arrependam depois de cair. Podem mudar agora. Esta noite ponham um pedaço de cavala na mesa do jantar. Amanhã, de manhã, comam só metade da sopa. Essa pequena escolha muda os vossos vasos daqui a 10 anos. Mesmo que comecem agora, não é tarde. A minha mãe também come todos os dias de manhã um pedaço de cavala. Ao jantar, come obrigatoriamente um tomate. Porque na consulta vi demasiadas pessoas que se arrependem depois de cair. Vocês também comecem hoje. Se este vídeo foi útil, partilhem obrigatoriamente com quem tem preocupação com a pressão ou a glicemia à volta. E se deixarem nos comentários a palavra pratico em 2 letras, será uma grande força para continuar a produzir bons vídeos no futuro. Obrigado por verem até ao fim, mantenham-se saudáveis